À medida que a poeira do conflito continua a assentar nas terras devastadas pela batalha na Ucrânia, o mundo observa de perto, ansioso para entender a dinâmica evolutiva desta guerra. Hoje, vamos embarcar em uma exploração aprofundada dos desenvolvimentos em curso ao longo das linhas de frente ucranianas, com foco nas áreas de Donetsk, Kharkiv e Kursk. Essas regiões tornaram-se o cenário de intensas manobras militares, onde estratégias se desenrolam e destinos são moldados no cadinho do combate. Nossa jornada começa em Donetsk, uma região onde o exército russo fez avanços significativos, particularmente na cidade de Zaporizhzhia. Esse progresso segue uma batalha feroz por Sne, uma localidade que caiu nas mãos russas após a retirada das forças ucranianas. Os russos continuaram seu avanço para o oeste, capturando o território e ganhando uma posição em Zaporizhzhia, conforme confirmado por imagens geolocalizadas da região. Essa incursão estratégica destaca o complexo jogo de xadrez jogado nesses campos de batalha, onde cada movimento é calculado e cada ganho é arduamente conquistado. As forças russas também fizeram avanços ao norte, avançando para o sul de Udine e em direção a Alexandria. Nos últimos dias, esses ganhos incrementais somaram um avanço de aproximadamente 10 a 12 quilômetros, aproximando os russos de seu próximo alvo, Alexandria. A captura de Zaporizhzhia e os avanços no norte demonstram a maré crescente de controle, colocando as forças ucranianas em uma posição precária enquanto se esforçam para recuperar o terreno perdido. No entanto, o drama não termina aí. Na localidade de Kotlina, as forças ucranianas estão supostamente contra-atacando em um esforço para recuperar o controle. A captura de Kotlina pelas forças russas havia anteriormente marcado uma mudança significativa na frente de Pokrovsk. Agora, enquanto os ucranianos lutam para recuperar suas posições, a batalha continua, personificando o espírito incansável de resistência e a busca duradoura pela soberania. Nosso foco então se desloca para o norte, para Kharkiv, onde os russos retomaram seu avanço a oeste do rio Osk. Este rio, outrora uma fronteira natural entre as posições russas e ucranianas, agora serve como um terreno de preparação para incursões adicionais. Avanços russos anteriores capturaram locais-chave como Dorna, que se tornou um centro logístico neste setor. Apesar das tentativas ucranianas de fortificar essas áreas, relatórios sugerem que podem faltar tropas suficientes para estabilizar a frente. As forças russas aproveitaram essa oportunidade, reforçando sua presença e recursos ao longo das linhas de frente. A captura estratégica de Dorna facilitou avanços russos adicionais em direção a Kalinov, Zapny e Novomlin, sublinhando a natureza fluida deste conflito. Relatórios recentes indicam que as forças russas avançaram vários quilômetros a oeste de Zapny, posicionando-se nos arredores de Doriva. A questão agora paira: os russos buscarão capturar Doriva ou continuarão sua pressão metódica através das zonas cinzentas do conflito? A situação em desenvolvimento levanta questões críticas sobre os desdobramentos das tropas ucranianas e sua capacidade de montar uma defesa robusta contra esses avanços implacáveis. Enquanto a resistência ucraniana persiste, imagens de drones capturaram ataques ucranianos a veículos russos, oferecendo vislumbres dos combates em andamento. Embora a extensão total dos recursos russos neste setor permaneça incerta, seu progresso contínuo sugere uma pressão sustentada. Com Doroshifa agora ao alcance, as próximas horas têm o potencial de desenvolver-se em momentos decisivos que poderiam redefinir o cenário deste conflito. Voltando nosso olhar para Kursk, testemunhamos o exército ucraniano lançando um contra-ataque hábil contra posições russas. Essa manobra permitiu que a Ucrânia recuperasse o controle sobre áreas como Agronom, KM, Cherkas e Konanka. Apesar desses sucessos iniciais, o avanço ucraniano mostrou sinais de desaceleração nos últimos dias. No entanto, relatos recentes revelam um novo impulso das forças ucranianas em direção a Fansevka, onde capturaram porções significativas da floresta circundante. Esse movimento os aproxima da cidade de Ulano, um objetivo-chave em sua operação. Enquanto as forças ucranianas avaliam seus próximos passos, a possibilidade de um ataque a Ulano paira no ar. Contudo, a complexidade da operação aumentou,
com as forças russas contra-atacando em direção a Cherkasy e Konanka, recapturando posições-chave. Enquanto algumas fontes afirmam que a cidade inteira está sob controle russo, a confirmação permanece elusiva. A captura de Cherkasy e Konanka colocaria as posições ucranianas em Fansevka e aquelas avançando em direção a Ulano em uma situação precária, potencialmente os cercando. Esse desenvolvimento destaca a natureza intrincada do conflito, onde cada lado manobra para ganhar vantagem no campo de batalha em constante mudança. Ao concluir este segmento, devemos permanecer vigilantes, pois a situação no terreno pode mudar rapidamente. Os eventos em desenvolvimento nessas regiões contestadas servem como um lembrete austero do custo humano da guerra e da resiliência daqueles que continuam a lutar por sua pátria. Com cada dia que passa, novos desafios surgem e o mundo observa, esperando por uma resolução que traga paz e cura a uma terra dilacerada pelo conflito. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelas linhas de frente da Ucrânia. Esperamos vê-lo novamente amanhã, enquanto continuamos a cobrir os últimos desenvolvimentos neste conflito em andamento. Fiquem seguros e até a próxima vez. Adeus e obrigado. A cena se desloca para a região de Kharkiv, onde a dinâmica do conflito viu as forças russas avançando novamente, tentando consolidar seu domínio a oeste do rio Osk. Esta área, outrora uma demarcação natural entre as duas nações em combate, agora se ergue como um testemunho das táticas e estratégias em evolução empregadas por ambos os lados. Em uma série de manobras calculadas, as forças russas lançaram várias incursões, capturando com sucesso locais estratégicos como Dorna, que emergiu como um nó logístico crucial na região. Esses avanços sublinham uma estratégia mais ampla para desestabilizar as defesas ucranianas, aproveitando áreas que podem não estar tão fortificadas. Apesar de relatórios sugerirem que as forças ucranianas estão distribuídas de forma escassa, a resiliência e tenacidade das tropas defensoras continuam sendo uma barreira formidável para as ambições russas. Os avanços recentes em direção a Kalinov, Zapny e Novomlin ilustram a fluidez do conflito, onde o controle dos territórios pode mudar rapidamente dependendo do impulso da batalha. De acordo com várias fontes, corroboradas por imagens geolocalizadas, as forças russas fizeram avanços significativos, avançando vários quilômetros a oeste de Zapny, posicionando-se ameaçadoramente perto da cidade de Doriva. Embora ainda não se saiba se esse avanço culminará em um ataque a Doriva, ou se significa uma pressão mais ampla nas chamadas zonas cinzentas, as implicações são claras. A pressão sobre as forças ucranianas para estabilizar e defender essas posições é imensa, enquanto elas enfrentam os desafios duplos de recursos limitados e um adversário determinado. A resistência ucraniana, no entanto, está longe de ser extinta. Imagens de drones surgiram, capturando ataques ucranianos a veículos militares russos, um testemunho dos combates em andamento que pontuam este conflito. A resiliência das forças ucranianas é palpável, mesmo quando enfrentam probabilidades formidáveis. No entanto, a questão persiste. Por quanto tempo mais podem elas manter a linha contra um avanço aparentemente inexorável? À medida que as forças russas se aproximam de Doroshifa, os próximos dias estão prestes a ser críticos na determinação da trajetória deste engajamento. A importância estratégica de cada cidade e posição não pode ser subestimada, pois elas servem como portais para avanços futuros ou possíveis retrocessos. Transicionando nosso foco para Kursk, o teatro de guerra assume uma nova tonalidade, com as forças ucranianas montando uma contraofensiva concertada contra as posições russas. Essa manobra ousada viu a Ucrânia recuperar o controle sobre áreas-chave, incluindo Agronom, KM, Cherkasy e Konanka. Essas vitórias iniciais injetaram um senso renovado de impulso nos esforços ucranianos, mesmo quando o conflito mais amplo continua repleto de incertezas. No entanto, o ritmo do avanço mostrou sinais de desaceleração, um lembrete das complexidades inerentes à sustentação de operações militares. Apesar desses desafios, desenvolvimentos recentes indicam um vigor renovado nos ataques ucranianos em direção a Fansevka, onde porções significativas da floresta circundante foram capturadas. Esse ganho estratégico
traz as forças ucranianas perigosamente perto de Ulano, uma cidade que possui importância estratégica na operação mais ampla. O potencial ataque a Ulano representa um momento crucial que poderia tanto consolidar os ganhos ucranianos quanto expô-los a riscos elevados. O cálculo da guerra está em constante mudança, e as apostas neste teatro em particular são altas. Enquanto isso, as forças russas lançaram sua própria contraofensiva, visando Cherkasy e Konanka com a intenção de recapturar essas posições críticas. Enquanto alguns relatórios sugerem que as forças russas já garantiram essas cidades, a situação permanece fluida, com o controle potencialmente mudando à medida que as operações continuam a se desenrolar. A importância estratégica de Cherkasy e Konanka não pode ser subestimada, pois sua captura colocaria as forças ucranianas em Fansevka e aquelas avançando em direção a Ulano em uma posição vulnerável, potencialmente cercando-as. Isso reforça a narrativa mais ampla deste conflito, onde cada ganho é enfrentado com um contra-ataque e o equilíbrio de poder permanece tênue. Os eventos em desenvolvimento em Kursk servem como um microcosmo do conflito maior, onde decisões estratégicas, alocações de recursos e o espírito indomável das forças envolvidas convergem para moldar o resultado. Enquanto continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, é essencial reconhecer o elemento humano em jogo, a coragem e resiliência daqueles na linha de frente, e as implicações mais amplas para a região e o mundo. Obrigado por seguir essa exploração aprofundada do conflito em evolução na Ucrânia. Fique atento, pois traremos mais atualizações e insights sobre essa situação complexa e em constante mudança. Até a próxima vez, cuide-se e obrigado por sua atenção. Nossa exploração das linhas de frente ucranianas agora nos leva mais fundo nas intrincadas estratégias que se desenrolam na região de Kursk, onde o exército ucraniano lançou uma contraofensiva robusta que tem causado impacto no campo de batalha. Esta região, marcada por combates intensos e manobras estratégicas, destaca a natureza dinâmica e imprevisível da guerra moderna. As forças ucranianas, com um renovado senso de determinação, conseguiram recuperar o controle sobre várias áreas-chave, incluindo Agronom, KM, Cherkasy e Konanka. Essas recuperações territoriais marcam um importante retorno para as forças ucranianas, mostrando sua capacidade de se reagruparem e contra-atacarem efetivamente, apesar de enfrentarem desafios significativos. No entanto, como em qualquer conflito, a situação permanece fluida e o impulso pode mudar inesperadamente. Nos dias seguintes a esses sucessos iniciais, o ritmo dos avanços ucranianos moderou, refletindo as complexidades reais de sustentar tais operações. Não obstante, relatórios recentes indicam um avanço contínuo em direção a Fansevka, onde as forças ucranianas capturaram grandes porções da floresta ao redor da área. Esse ganho estratégico os traz tantalizantemente perto de Ulano, uma cidade de considerável importância estratégica em seus objetivos mais amplos. A perspectiva de lançar um ataque a Ulano apresenta tanto uma oportunidade quanto um risco para as forças ucranianas. A decisão de prosseguir depende de uma avaliação cuidadosa do cenário tático, pesando os benefícios potenciais contra os perigos inerentes da sobrecarga. Enquanto isso, as forças russas foram rápidas em responder, lançando contra-ataques visando recuperar o terreno perdido. As áreas de Cherkasy e Konanka tornaram-se pontos focais nesse esforço renovado russo, com relatórios sugerindo que fizeram incursões significativas. Enquanto algumas fontes alegam que as forças russas já restabeleceram o controle sobre essas cidades, a situação permanece dinâmica, e o controle pode mudar à medida que ambos os lados disputam a vantagem. A importância estratégica de recapturar Cherkasy e Konanka não pode ser subestimada, pois essas posições servem como junções críticas no conflito mais amplo. Caso as forças russas consigam consolidar seu domínio, as forças ucranianas em Fansevka e aquelas de olho em Ulano poderiam encontrar-se em uma posição precária, potencialmente enfrentando o cerco. Esses desenvolvimentos ressaltam a complexa interação de estratégia, tática e alocação de recursos que caracteriza esse conflito. Cada lado ajusta-se continuamente aos movimentos do outro,
buscando explorar fraquezas e capitalizar oportunidades. O teatro de guerra em Kursk serve como uma ilustração vívida do conflito mais amplo, onde as apostas são altas e o resultado permanece incerto. Ao concluir este segmento de nossa exploração, somos lembrados da resiliência e determinação daqueles que estão nas linhas de frente, suas vidas intricadamente entrelaçadas no tecido deste conflito em andamento. A coragem e tenacidade exibidas pelas forças de ambos os lados falam a profunda dimensão humana subjacente às dinâmicas geopolíticas em jogo. Nos dias e semanas que estão por vir, a situação em Kursk, assim como em outras regiões contestadas, continuará a evoluir, moldada pelas decisões estratégicas tomadas e pela determinação daqueles envolvidos na luta. Como observadores, somos deixados com um senso de admiração pela bravura demonstrada e uma esperança por uma resolução que restaure a paz e a estabilidade na região. Os eventos em desenvolvimento nos desafiam a refletir sobre as implicações mais amplas deste conflito e a busca duradoura por soberania, justiça e paz. Convidamos você a se juntar a nós novamente, enquanto continuamos a fornecer atualizações e insights sobre essa situação complexa e em constante mudança. Seu envolvimento e apoio são inestimáveis enquanto nos esforçamos para oferecer uma cobertura abrangente dos desenvolvimentos na Ucrânia. Obrigado por sua atenção e até a próxima vez. Mantenha-se informado, envolvido e cuide-se.